9 e Juízes capítulo 5, do verso 5 ao 7. Então, como nós fazemos sempre, né, de costume, um irmão, uma irmã lê um versículo. Então, você pode ler, quem não tem a revista ainda, pode estar procurando aí na Bíblia e estar lendo Juízes capítulo 4, verso 4 ao 9, depois do capítulo 5, do verso 5 ao 7. Começando por uma irmã, então. Leia bem alto para todos ouvirem, tá, irmãos? Verso 7, um irmão, vamos ler. Agora o capítulo 5, do verso 5 ao 7. Amém. Vamos ao nosso textuário, então, que está aí em Juízes 5:12, está aí na tela. E está impresso na revista também, aí na página 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Desperte, Débora, desperte, 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 e irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Leve presos seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Juízes 5:12. Vamos mais uma vez? É um poema, então a gente tem que dar bastante ênfase, né? Eu imagino que quando Débora era um cântico, ela cantou com muito entusiasmo. Então vamos fazer também com entusiasmo. Nós não sabemos qual foi a melodia, mas nós podemos ler com bastante entusiasmo, enfatizando, né, esse chamado aí, desperte. Vamos lá, 1, 2, 3. Desperte, Débora, desperte, desperte, irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Juízes 5:12. Amém. Vamos orar, né? Eu vou pedir ao irmão Jaime que ore conosco. Amém. Então, os objetivos da nossa lição de hoje, né, é conhecer os motivos pelos quais Débora se destacou como liderança em Israel. Uma mulher se destacou, né, num período onde as mulheres não tinham voz,
nem eram contadas entre o povo. Uma mulher se destacou. Quais foram os motivos que fez com que Débora se destacasse como uma liderança e é exemplo e é lembrada até os dias de hoje? Perceber que respeito, reconhecimento e autoridade são resultados das nossas decisões e das nossas ações. Então, conquistar respeito, conquistar autoridade e o reconhecimento das pessoas, depende das nossas ações, como nós agimos. E no praticar, inspire com o testemunho, transmita fé, confiança, coragem e, acima de tudo, o agir de Deus. A nossa lição tem o objetivo de nos inspirar para que nós inspiremos outras pessoas também com o nosso testemunho. E nós transmitamos fé através daquilo que nós aprendemos com esses personagens, que nós demos toda a honra e toda a glória a Deus. Não é eu que faço, é Deus quem faz. Amém? Aí na revista, a autora dessa lição, a irmã Neide, ela diz que a descrição de Débora no texto sagrado, aí onde nós acabamos de ler, no capítulo 4, já é um indicativo da sua importância. Olha o que o texto diz, Uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse as suas questões. Então, já mostra que ela era uma pessoa importante, uma juíza. O seu consultório era debaixo de uma tamareira. Ela não tinha um gabinete luxuoso. Era debaixo de uma tamareira. No contexto em que ela vivia, aquilo era normal. Os homens se assentavam à porta da cidade para tratar de negócios, debaixo de uma árvore. Então, para fazer algo, não precisava de uma construção, um prédio físico. Era tratado nas praças públicas, e Débora, então, tinha o seu consultório debaixo de uma tamareira. Então, o importante é nós prestarmos atenção que ela foi um instrumento nas mãos de Deus, para instruir o povo, para julgar com sabedoria, para direcionar o povo de Israel num momento muito difícil que eles estavam vivendo, e ela fez isso com muita excelência. O período que Débora julgou Israel, o período chamado dos juízes, e nós temos um livro escrito com esse nome, Juízes, por causa dos personagens. Foi um período de 1380 a 1050 a.C. Então, aproximadamente aí, quase 400 anos, foi o período dos juízes. Não havia rei ainda em Israel, e a Bíblia diz que cada um fazia o que dava na cabeça. Por não haver rei em Israel, cada um fazia as coisas do seu jeito. O livro de Juízes, ele narra uma lista de 12 juízes, 12 homens e apenas uma mulher, a Débora, essa personagem da nossa lição. Ela é o 4º juiz de Israel. Você pode ler depois em casa, é um livro muito interessante para ler, para aprender. Então, ela é o 4º juiz. Ela era casada, diz o texto bíblico, Era mulher de Lapidote. Essa é a única referência que se faz ao seu marido, não tem mais nada. Não fala como que ele era, se era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo. Não diz o que ele fazia, não diz a profissão. Mas pelo que nós lemos na história de Débora, nós podemos definir o Lapidote como um homem que apoiava o ministério da sua esposa, que era um homem compreensivo. Nós podemos dar muitas qualidades para ele, pelo fato de Débora ser uma pessoa proeminente e
bem-sucedida no seu ministério. Ela tinha o apoio em casa. Pois não. Amém. Vamos então parar, né? 10:02, para orarmos por ceifeiros para a seara. Pedi ao pastor Sérgio Luna, missionário, que levante a sua voz e ore. Senhor, te louvamos, te agradecemos pela tua presença em nosso meio nessa manhã. Ó Deus, e contando contigo, eu oro com os meus irmãos, te pedindo, ó Deus, pelos ceifeiros, por esse trabalho, por esses irmãos e irmãs que oram, que trabalham, que ajudam, ó Deus, na tua obra. Precisamos, ó Deus, do teu socorro, precisamos da tua presença e precisamos, ó Deus, da tua unção. Do teu socorro, Senhor, para nos socorrer na angústia, nos combates, nos ferimentos. Também, ó Deus, da tua ajuda, ó Deus, para podermos falar, para que esse grupo fale, para que possamos falar juntos da tua palavra. E também, Senhor, da tua presença para estar nos conduzindo esse grupo, conduzindo, ó Deus, todos que estão envolvidos, Pai, neste trabalho. Nós te adoramos, nós te agradecemos, nós contamos contigo. Assim como o Senhor esteve com Davi, na queda daquele gigante, o Senhor também esteja com cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada, pastor Sérgio. A Débora, ela era uma esposa e provavelmente era mãe também. O texto, não tem nenhum texto que diga sobre os filhos que ela tivesse, mas por que nós podemos dizer que ela era mãe? Pela descrição que ela faz lá no capítulo 5, quando ela fala da mãe de Císera, do comandante lá do exército inimigo. Ela fala da preocupação que a mãe tem quando o seu filho demora para chegar em casa. Então, ela fala também, que Deus a levantou como mãe em Israel. Então, ela deveria saber como age uma mãe para citar a mãe de Císera e para dizer que ela se levantou como mãe. Ela vivia, como eu já disse, num contexto onde a liderança eram homens. Vamos ler esses dois textos aí. Êxodo 18, 21 e Números 11, 16 a 17. Quem achar, levanta a mão aí para alguém leva o microfone. Quem achou, levanta a mão. Êxodo capítulo 18, verso 21. Aqui, a irmã Nilvane. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, aqui nós vemos, escolhe homens para colocar na liderança. Números capítulo 11, 16 e 17. Lá atrás. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só não os leves. Então aqui, outro texto falando, escolhe homens para liderar. Então, a Débora, ela vivia nesse contexto que a liderança eram homens. Deus disse isso, o conselho do Jétro para Moisés era que se escolhessem homens. Então, por que Débora, uma mulher,
foi escolhida e ela foi escolhida por Deus para liderar. Aqui nós temos alguns motivos, né, pelos quais ela se destacou na liderança. E nesses textos aí, né, também nós temos base para o motivo por que ela foi escolhida. Né? Ela foi escolhida por Deus para liderar em Israel, porque ela preenchia os requisitos estabelecidos por Deus. Amém? Quais eram esses requisitos? Leia aí para nós, irmã Nilvânia, no capítulo 18, lá de Êxodo. Leva lá o microfone para a irmã que já está lendo. Repete aí para nós de novo, pastora. Quais são os requisitos aí? Procure escolher dentre os homens tementes a Deus. Temente a Deus. Homens capazes. Homens de verdade. Homens que odeiam a avareza. E é isso aí, estabeleça sobre eles como chefes de 1000. Débora, ela preenchia esses requisitos. Ela era uma pessoa capaz, temente a Deus, falava a verdade, uma pessoa digna de confiança. Ela preenchia os requisitos que foram estabelecidos. Por isso, Deus a escolheu. Ela não passou a fazer, a temer a Deus depois que foi escolhida. Às vezes a gente vê pessoas, se eu for líder, eu vou fazer isso e isso, eu vou mais nos cultos, eu vou orar mais, eu vou... Aí quer exortar as pessoas a fazer uma coisa que ela não fazia antes, mas porque foi escolhida como líder, e daí não foi Deus que escolheu. Porque geralmente os homens olham só por fora, né? Como disse Deus para Samuel. Você está olhando só a aparência, eu vejo o coração. Então Deus escolhe, Ele conhece o coração. E Ele vê aquela pessoa que às vezes nós olhamos e falamos, nossa, mas essa daí, mas por que ela? Eu tenho mais qualidades do que ela, né? Por quê? Porque uma mulher... É isso. Vai quebrar o protocolo, a regra? Uma mulher, quem sabe alguém em Israel poderia ter pensado, mas uma mulher? Por quê? Mas Deus, Ele olha o coração e Ele conhece aquele que preenche os requisitos. Ela era uma profetisa. Diz o texto, que ela era uma profetisa. Isso significa que ela tinha uma profunda comunhão e relacionamento com Deus. Porque ela precisava ouvir Deus para poder falar aquilo que Deus estava dizendo. E para a gente ouvir a Deus, nós precisamos ter relacionamento, comunhão com Ele. O fato dela profetizar, não era coisas da cabeça dela, mas era resultado de um relacionamento com Deus, aquilo que ela recebia de Deus. Ela ouvia a voz de Deus. Uma juíza, significa o quê? Que ela precisava conhecer profundamente a lei, os estatutos, os mandamentos. Sabe aquela lista lá, que tem lá em Êxodo, depois em Levítico, em Deuteronômio é repetido de novo. Ela conhecia. Quando uma pessoa chegava para ela, uma pessoa comum, chegava para ela e dizia, olha, está acontecendo assim, 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 O que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Ela podia dizer, a palavra de Deus diz que é para fazer assim, assim e assim. Os mandamentos de Deus diz que você deve agir assim, assim e assim. Então, para julgar as causas, as decisões, para instruir as pessoas no caminho correto, ensinar os mandamentos de Deus, ela precisava ter um profundo conhecimento.
ela era convicta, decidida e corajosa. Uma mulher convicta, decidida e corajosa. Ela não hesitou quando Baraque disse para ela: eu só vou para a guerra, só vou batalhar se você for comigo. Ela não disse assim: eu vou pensar primeiro, porque essa não é minha função, né? Ir para a guerra, isso aí é coisa dos homens. Espera aí, eu vou ter que consultar Deus primeiro. Eu vou lá consultar o Lapidote, meu esposo, para ver o que ele acha, né? Porque até se ele disser que não, eu não posso ir. Não, você vai comigo, se você for, eu vou. No mesmo momento. Será que ela passou por cima de Deus, da decisão de Deus? Será que ela passou por cima do seu esposo? Eu acredito que não, porque se ela era uma mulher de profundo relacionamento com Deus, ela já tinha uma direção também para a vida dela. Ela não teve medo, ela não hesitou, quando ela foi desafiada para ir para a frente da batalha. Às vezes, a gente, para não fazer alguma coisa, a gente dá uma desculpa que vai pedir permissão. Eu vou ver, o que meu marido decide, daí, às vezes a mulher nem é tão submissa assim. Ela decide um monte de coisa sem consultar o marido. Mas às vezes, quando é para fazer alguma coisa para Deus, ela vai consultar o marido. Ela decide gastar lá no shopping, na loja, depois só chega, e eu fiz porque não perguntou nada. E às vezes o marido também faz essas coisas, né? Mas daí, às vezes, você está um exemplo aqui, bem pertinho da gente. Próximo domingo nós vamos ter almoço na igreja. Aí, às vezes, a irmã vai lá e pergunta, para o esposo: daí, irmão, vai almoçar? Aí eu vou ver com a mulher lá em casa, o que ela acha. Bom, a mulher não quer fazer comida em casa domingo da ceia, domingo. Se você disser: eu comprei lá os ingressos, nós vamos almoçar lá na igreja, ela vai pular de alegria. Não tem louça para lavar, tranquilo. Mas às vezes a pessoa não quer fazer, daí ela vai consultar. É como aquele moço lá que Jesus desafiou: vem e segue-me. Primeiro eu vou lá despedir da minha família, quando eu enterrar meus pais. Não quer fazer, daí fica dando desculpa. A Débora, ela não deu desculpa. E ela tinha um bom motivo para não ir. Eu sou mulher, mulher não vai para a guerra. Mas ela foi decidida, convicta e corajosa. E ela era uma autoridade reconhecida. Ela conquistou a reconhecida e respeitada. Mais para frente nós vamos ver sobre isso, Como nós já falamos, o contexto dela não favorecia para ela ser uma autoridade. Juízes 4, 6 a 8, vamos ler aí. As pessoas reconheceram a autoridade dela, que era dada por Deus. Ela não se impôs, mas Deus deu essa autoridade a ela. Pode ler, irmão Coelho. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. O texto começa dizendo que ela mandou chamar.
o capitão do exército. Só uma autoridade pode mandar. E ele veio rapidinho. Quem que é Débora? Que mulher que está me mandando chamar, né? O que é isso, né? A hora que der eu vou. Não, não foi assim. Ele veio. Porque quando Débora chamava é porque tinha uma palavra de Deus para a vida de alguém. E ela tinha uma palavra de Deus para a vida do Baraque. Vai, você vai conquistar. Deus vai estar com você e a vitória já está garantida. Autoridade. Ai, será, né? Mas eles têm carros de ferro. Quem lê o contexto? Eles têm 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Mais ou menos aí no ano 1200 antes de Cristo, o exército era armado até os dentes, como alguns dizem, né? Maior tecnologia bélica, os carros de ferro. Foi o motivo da derrota deles. O orgulho, os carros de ferro que ficaram atolados lá no ribeiro. Císera teve que fugir a pé. Como disse a palavra do Senhor, a vitória foi grande, porque uma mulher que tinha autoridade dada por Deus transmitiu o recado de Deus. Será que a gente não tem medo às vezes, né? Ai, Deus está mandando eu dizer, mas será que é mesmo? Ai, será que é o que eu devo dizer? Mas será que foi Deus que falou? Às vezes a gente fica assim e duvida da autoridade que Deus dá. Mas se nós temos convicção, sabemos que é Deus quem está falando, a palavra vai se cumprir. E aquilo que Débora profetizava com a autoridade que ela recebeu de Deus se cumpria. Por isso ela foi uma autoridade reconhecida no meio do seu povo. Alguém quer comentar alguma coisa? Pois não, irmão. A autoridade. O que nós podemos aprender com Débora, irmãos, nessa pequena pincelada aí, né, sobre a vida de Débora? O que nós podemos aprender com ela? O que você aprende com Débora? Eu destaquei aqui algumas coisas que nós podemos aprender com Débora. Todos nós somos iguais diante de Deus. Homens e mulheres podem servir em qualquer ministério. Isso daí é coisa de homem fazer na igreja. Isso aí é coisa de mulher. Mulher não fica falando. Nós estamos no século 21, tá? Mas tem gente que está abominando porque eu estou aqui falando e tem um monte de homem sentado aí ouvindo. Não aqui na nossa igreja, né? Tem gente por aí. Eu sei que aqui o contexto, né, é que todos podem servir em qualquer ministério. Então nós aprendemos isso. E quando você ouvir alguém falando, né, mulher pastora lá na sua igreja, como assim, né, mulher pastora? Se Deus chamou, Deus levantou, Deus viu o coração, preencheu os requisitos de Deus, Ele usa qualquer um, aquele que Ele quer usar. O pastor Sérgio está aqui, ele é missionário e ele pode comprovar isso. O maior número de missionários no campo são mulheres. Deus usa aqueles que Ele quer. Deus escolhe para liderar aqueles que já preencheram os requisitos que Ele estabeleceu. Você quer liderar? Mas eu não quero liderar. Como assim? Todos nós somos chamados para liderar. O que está escrito lá em 1 Pedro 2,9? Vocês são geração eleita, sacerdócio real. As mulheres estavam excluídas dessa lista? Pedro estava falando só para os homens? Se nós somos sacerdócio real, é liderança. Aonde nós estivermos,
Nós temos que ser, instruir as pessoas, ensinar as pessoas, dirigir, liderar é isso. É estar à frente, mostrando o caminho. Você conhece a palavra de Deus, você está dirigindo as pessoas no caminho certo. Isso é liderar. Liderar não é só receber um cargo, não. Eu não tenho cargo nenhum na igreja, sou membro de banco. Antigamente, a gente usava muito esse termo, né? Sou membro de banco. Não existe membro de banco, todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. Hoje de manhã a irmã Ivone chegou aqui primeiro, pegou a vassoura e foi varrer o quintal. Está mostrando como que é que faz quando chega mais cedo na igreja, que está sujo. Isso é liderar. Não é chegar e olhar, nossa, que sujeira que está isso aqui, né? Que bagunça, né? E passa e fazer de conta. Então, todos nós fomos chamados, e nós precisamos preencher os requisitos de Deus, disposição para servir. Se tivermos convicção do nosso chamado e coragem para nós tomarmos posição, as pessoas elas vão reconhecer aquilo que nós fazemos, elas vão nos respeitar. Tem alguns que não são respeitados em casa, porque querem fazer algo, algum ministério na igreja. Você não serve para isso, não. O que você quer se meter lá? Deixa para outro. Quantos jovens ouvem isso em casa? Tomara que você nunca tenha falado isso para o seu filho. Desestimula, desanima. Você tem que incentivar, vai, vamos, eu te levo. O irmão Jaime levantou a mão. E as pessoas que veem o resultado do trabalho, do testemunho, elas vão respeitar. No nosso tempo, nós temos um exemplo que foi dado aqui na igreja, da Zazá. Ela foi e deixou o seu pretenso marido, ficou no namorado, no caso. É um exemplo do nosso tempo de uma irmã, de uma mulher com coragem para ir. Amém. E Jesus disse que aquele que não deixa, não é digno dele. Que não deixa família, e às vezes deixar não é abandonar. É as opiniões contrárias, sabe? Deixa, ele está dizendo assim, deixa, não é assim. Eu tenho convicção que eu tenho um chamado de Deus. Deixa a opinião do teu amigo, do teu parente, do teu vizinho, do irmão da igreja que às vezes quer te desestimular. Muitas vezes irmãos nossos, a gente fala até em desejo de fazer, eu gostaria de fazer. Isso não é para você não, irmão. Você não é capacitado, você não fez curso teológico, você não tem. Está sentindo o chamado de Deus? Faça. E o teu testemunho vai conquistar o respeito das pessoas. Amém? Vamos prosseguindo então. O primeiro ponto da nossa lição diz: uma liderança para tempos difíceis. E põe tempo difícil o tempo da Débora. Já era difícil, vou repetir aqui, porque mulher não liderava naquele tempo. Ela era uma mulher e era difícil então, porque mulher já não liderava naquele tempo. E mais toda a situação que estava acontecendo. Se você começar lendo capítulo 2 de Josué, nós não vamos ler, depois você pode ler em casa. Diz que depois que o Josué morreu, passou-se aquela geração, mais ou menos 40 anos se passou. Morreram os anciãos, os líderes do povo, aqueles sacerdotes que tinham sido escolhidos por Deus. E as pessoas não conheciam a Deus, diz o texto. Elas não conheciam a Deus. E esse conhecer, irmãos, não é assim ouvir falar, Deus. Elas sabiam disso. Deus tirou nós lá do Egito, tirou os nossos pais. Isso eles sabiam. Eles não conheciam de relacionar-se com Deus. E às vezes nós estamos assim, igual esse povo. Muitos na nossa geração estão assim. Conhecem Deus só de ouvir falar lá de longe que existe um Deus, mas não tem um relacionamento. Então, as pessoas começaram a servir outros deuses e fazer aquilo
que desagradava a Deus. Elas se afastaram muito de Deus. E Deus já tinha falado que ia acontecer, né? Se afastassem. Deuteronômio, capítulo 28, 1 e 2 e o verso 15. Alguém acha para nós? Cristiane vai ler? E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor, o teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. O 15. Mas acontecerá que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Depois você pode ler em casa quais são as listas de bênçãos e de maldição. Dobra aí a página da Bíblia, capítulo 28, de Deuteronômio, para você ler em casa. Deus já tinha avisado o povo lá através de Moisés. Se vocês obedecerem, vocês receberão muitas bênçãos. Serão abençoados no campo, na cidade, em todo lugar. O gado vai ser abençoado, a terra vai ser produtiva. Vocês vão derrotar todos os inimigos que se levantarem. Mas se vocês não obedecerem, daí vem as maldições. É tudo ao contrário. Vocês vão perecer, vão sofrer de enfermidade, de seca, de destruição das lavouras, os inimigos vão vir e vocês vão correr deles. Deus já tinha avisado. E agora, depois da morte de Josué, o povo entra em total apostasia. Desobedecem todos os mandamentos do Senhor e começam a sofrer. Porque daí Deus começa a permitir que os inimigos venham sobre eles. E o próprio Deus diz, que algumas das nações que Josué não destruiu era para provar o povo. Eles iam ficar lá para provar se o povo ia ser fiel ou não a Deus. Então Deus permite tempos difíceis para provar o seu povo. Então, às vezes a gente está passando dificuldades. Mas eu sou povo de Deus, eu sou escolhido de Deus. Aquele povo era povo de Deus, escolhido de Deus. E eles estavam sendo provados e muitas vezes eram reprovados. E sofriam. A primeira vez, 8 anos sofrendo na mão do inimigo. Depois, 18 anos sofrendo na mão do inimigo. Leia lá o capítulo 2, você vai descobrir isso. E Deus, então, cada vez Ele levantava um libertador, um juiz. Levantava alguém que ia lá, instruía o povo, ensinava como que era para fazer e derrotava os inimigos. E a terra tinha paz 40 anos. E a terra teve paz 80 anos. E quando chegou aqui, no texto de Débora, diz que o Jabim, o rei de Canaã, já vinha oprimindo o povo fazia 20 anos. Deus dava livramento, passava 20, 40 anos, o povo voltava a fazer tudo errado de novo. Deus dava livramento e o povo voltava a cometer os mesmos erros de novo. Então, Débora se levantou num tempo que era muito difícil. As pessoas eram teimosas, obstinadas, rebeldes. É fácil liderar quando as pessoas são boazinhas. Essa igreja é uma bênção, né? Nossa, os irmãos aqui tudo obedece o que o pastor fala. Que maravilha. Quantos pastores queriam liderar essa igreja abençoada? Mas quando o povo é difícil, ninguém quer liderar. Tá cansado, já cansei. Cadê os líderes jovens? Legal liderar os jovens, aqueles bem obedientes, que você fala e ele faz tudo certinho.
que você convoca e todo mundo vem, participa. Assim é bom liderar. Mas Deus quer levantar lideranças para tempos difíceis. E Débora se levantou, então, nesse tempo difícil, para cumprir a missão que Deus tinha chamado ela, né, para fazer. Em quais aspectos o nosso tempo é parecido com o tempo de Débora? Você consegue identificar? Em quais aspectos a nossa época que nós vivemos é parecida com a época de Débora? Se o pastor Eliezer estivesse aqui, já ia levar o microfone lá, né? Pedir para alguém responder. Fala, pastor Marcos. No que o nosso tempo é parecido com o tempo de Débora? Muita coisa errada está acontecendo no nosso meio hoje em dia, né? Eu falo para a Nelma todo dia em casa que nós estamos vivendo uma época pior do que Sodoma e Gomorra viveram, né? O povo está se pervertendo, né? Estão se perdendo, estão se dando às ídolos, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil hoje. Verdade. Será que existe idolatria no meio do povo de Deus? Será que existe esfriamento da fé no meio do povo de Deus? Será que no meio do povo de Deus existem pessoas que não conhecem a Deus de verdade? De que lado você está? Você está do lado das pessoas que fazem os dias se tornarem cada vez mais difíceis? Ou você está do lado das pessoas que se levantam para serem usadas para transformar? De que lado nós estamos? Nós fazemos os dias ficarem ainda mais difíceis? Deus permite os sofrimentos, as opressões, Ele permite os inimigos se levantarem, e o inimigo que se levanta não é o nosso parente, não é o nosso amigo, não é os nossos filhos, não são os nossos filhos, não é o nosso vizinho. Às vezes a gente pensa, né? Ai, aquele vizinho lá, o inimigo está usando ele. Pode até estar usando ele, mas ele não é o seu inimigo. Tem outro que está usando ele. Mas por que às vezes isso está acontecendo? Será que nós não precisamos nos despertar para conhecer mais a Deus? Para buscar mais a Deus? Para deixar de lado a idolatria por nós mesmos? Às vezes nós nos idolatramos tanto, né? Nós somos os bons, os melhores. Idolatria por tantas coisas, não é só aquele ídolo que é levantado uma estátua, não. Mas às vezes até o nosso tempo é nossa idolatria. Meu tempo agora de fazer para mim alguma coisa, é eu, o egoísmo. Então, de que lado nós estamos? Precisamos refletir. Quando você é desafiado a cumprir uma tarefa no reino de Deus, sua primeira atitude é aceitar o desafio com prontidão ou costuma dar desculpas e recusar? Ponto 2 da nossa lição. Se você tiver algo para comentar, levanta a mão aí, o Tiago está com o microfone. Se você não quiser falar no microfone, às vezes não pergunta porque não quer falar no microfone, né? Não comenta porque não quer falar no microfone. O Tiago não leva o microfone, tá? Daí você levanta a mão aí e fala sem microfone, mas bem alto para todo mundo ouvir. Um líder, né, seja homem ou mulher, que não tiver sabedoria de Deus, né, e lá Tiago 3,17 diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Eu não faço nada porque eu não sei, eu não tenho sabedoria. Pede a Deus que Ele dá sabedoria. Mas quem não tem sabedoria vai ter muita dificuldade para liderar. Lembrando aqui, né, que eu estou dizendo que líder não é somente aquela pessoa que tem um cargo, né, um cargo formal.
Todos nós somos líderes, nós somos chamados para ensinar, para dirigir, para orientar as pessoas. Tá? Então, essa frase aí, nesse contexto, né, principalmente nesse contexto que nós estamos falando da vida de Débora, ela é muito relevante. Né? A autoridade não se impõe, se conquista. Mas é preciso ter sabedoria para conquistar essa autoridade e se tornar uma liderança inspiradora. Débora, ela conquistou, né, o respeito, o reconhecimento, e por isso ela inspirou toda uma nação. Como que Débora inspirou? Inspirar, né, é nós transmitirmos para as pessoas o desejo delas fazerem aquilo que nós estamos fazendo, ou até mesmo delas serem como nós somos. Tá? Isso é inspirar. Tá? Então, Débora inspirou aquela nação, o seu povo, por causa da sua sabedoria. Ela tinha sabedoria de Deus. Eu acho que algumas pessoas ficavam de boca aberta, né? Iam lá sem saber o que fazer, e Débora dava uma palavra, né? E a pessoa ficava, nossa, como? É tanta sabedoria para me orientar, e olha que eu fiz e deu tudo certinho. Do jeito que ela falou para eu fazer, eu fiz e deu certo. Quanta sabedoria dessa mulher. E olha que ela é só uma mulher, hein? Ela inspirou por sua sabedoria, por sua dedicação e seu compromisso com o Senhor. Era uma mulher comprometida com Deus. Para aceitar aquele desafio, tinha que ser alguém realmente comprometido com Deus. O seu esforço para ensinar, cuidar e defender do seu povo, como uma mãe faz. Como que uma mãe, quem é mãe aí? Levanta a mão. Como que uma mãe faz para cuidar dos seus filhos? Eu ouvi histórias já de mães, né, que diziam, eu já dormi sem comer, né, para que os meus filhos comessem. O filho né, cai lá na piscina, no rio, lá, e a mãe nem sabe nadar, ela pula lá para salvar. Ela arrisca a própria vida. Ela faz tudo para ensinar. Ensina com amor, mas também corrige. E Débora, ela diz isso, né, que ela se levantou como mãe em Israel. Uma pessoa que faria qualquer coisa para defender o seu povo, para ver o seu povo servindo a Deus, sendo um povo obediente, recebendo as bênçãos de Deus. Então, ela inspirou pelo seu esforço, né, para cuidar daquele povo e para ensinar. Ela inspirou pela sua coragem, junto das batalhas que o povo enfrentava. Eu creio, né, que essa coragem inspirou muitos dos guerreiros. Se Débora vai, então vamos. E o próprio Baraque, né, se Débora vai, eu vou lá. Então, ela inspirou pelo seu exemplo, e por isso ela conquistou o reconhecimento e a admiração. Ela inspira também, né, pelas suas palavras de ânimo. Olha o que ela diz, né? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Ela convoca o povo para ir para a guerra com palavras de ânimo. Vamos lá, o Senhor vai dar a vitória já está garantida. O Senhor disse que vai conosco. Ela inspirou, lembrando dos feitos do Senhor. Vejam o que o Senhor já fez, como o Senhor se levantou, como Ele operou maravilhas. Leia o capítulo 5 todo. Nós não temos tempo para ler tudo agora, mas veja as palavras naquele cântico, palavras de inspiração para o povo que estava sofrido, desanimado, por causa do inimigo que oprimia há mais de 20 anos, por causa, né, do poder bélico daquele
povo, como que nós vamos vencer uma batalha dessas, né? Tantos soldados, são tantos carros, eles são um povo forte. Mas ela inspira com as suas palavras de ânimo. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. Você tem inspirado as pessoas com a sua palavra? Quando uma pessoa está com um problema, com uma dificuldade, o que você diz para ela? É assim mesmo, os dias são ruins mesmo, nós estamos indo para o tempo do fim. É uma realidade que nós estamos indo para o tempo do fim. Mas no tempo do fim também tem palavras de esperança para a gente dar para as pessoas. Eu não sei se já contei aqui uma vez que eu estava internado no hospital e foi uma irmã me visitar, uma pessoa crente, e ela disse assim para mim, você tem que confessar seus pecados, porque você está nessa cama aí, só pode ser pecado. Confessa agora. A palavra de ânimo, que ela... exortação, né? Mas eu sabia por que eu estava lá. E numa outra ocasião, uma outra pessoa também, né, crente, essa primeira era de uma outra igreja, depois, na segunda vez, era da nossa igreja mesmo, a pessoa disse para mim assim, nossa, irmã, meu cunhado estava desse jeito, ele não durou nadinha. Nossa, você fez cirurgia. Nossa. Amém, irmã? Obrigada pela palavra. Ela falou que o cunhado dela estava no mesmo problema que eu estava, tinha feito cirurgia igualzinho, e ele não durou nadinha. Então, palavra de ânimo, né, para inspirar as pessoas, né? Se eu dependesse da palavra dessas irmãs, né, já teria batido as botas. Qual tem sido a sua atitude diante das batalhas e lutas, né, das dificuldades no decorrer da vida cristã? Qual tem sido o seu exemplo? Inspira os outros a perseverarem? O seu exemplo inspira as pessoas a perseverarem diante das lutas, das batalhas? Você tem lembrado os feitos do Senhor, contado para as pessoas? Olha, né, você vai ser vitorioso. Eu já passei por esse mesmo problema e Deus me deu o livramento. Eu fui vitorioso. Né, você também vai ser, só confiar no Senhor. Mostre os feitos do Senhor. Anima, né, com palavras de ânimo mesmo que seja para exortar, mas para a pessoa se lembrar daquilo que o Senhor faz. Porque às vezes a gente precisa, né, dá um chacoalhão assim na pessoa para ela acordar e ver que Deus, Ele é poderoso para dar livramento, para dar vitória. Às vezes a pessoa não está enxergando, às vezes a gente precisa exortar, mas com palavras de ânimo, de incentivo, não com palavras de murmuração, né? Se a gente fica reclamando, murmurando, minha situação também está ruim, eu também não tenho, aí fica dois ruins, né? Compartilhe suas experiências boas com as pessoas. Mas eu preciso contar, porque eu estou falando a verdade. Nem toda a verdade a gente precisa falar. Né? As coisas ruins, só se você ganhou uma vitória no final. Passei, sim, por tudo isso de ruim, mas fiz o que o Senhor disse para eu fazer e ficou maravilha, fui vitorioso. Compartilhe experiências boas. Uma liderança contagiante. A fé e a confiança de Débora na promessa de Deus contagiou o Baraque e aqueles 10.000 que foram com Baraque para lutar contra Jabim e o Sísera lá. Deus prometeu uma grande vitória. E as palavras que Débora transmitiu contagiou o povo. Um deve ter ido falando para o outro. Deus disse que nós vamos ter vitória. Vamos lá, vamos, que Deus vai nos dar a vitória. A coragem de Débora de ir para a frente da batalha contagiou a Jael.
Você leu o capítulo 4, lá quase no finalzinho, diz que Sísera, né, depois dos carros de ferro ter ficado atolados, e olha como Deus faz. Né? Eles estavam contando com a vitória por causa dos carros de ferro. E Deus disse o lugar que era para o Baraque ir e ficar com o exército. Leia, irmãos, leia a história. Deus disse, vai e fica lá em tal e tal lugar, que o Sísera vai lá. Perto desse rio lá, o Quizon. Tá? Quando o Sísera ficou sabendo, o povo de Israel está lá, estão acampados. O exército de Israel está lá, aquela mixaria de gente, né? Está lá acampado. Vamos lá agora e vamos acabar com eles. Quando eles foram com os seus 900 carros de ferro, Deus fez o rio transbordar. E eles não puderam sair do lugar. Pensa, carro de ferro no meio da lama. Né? Que desgosto. O Sísera teve que fugir a pé para poupar a própria vida. Fugiu para onde? Jael morava pertinho lá de onde eles estavam acampados, onde Deus tinha mandado eles ficar. Havia paz entre o marido, né, de Jael e o rei Jabim. Então o Sísera pensou, né, o Heber mora aqui pertinho, então eu vou lá para a casa dele, me escondo lá. Ele vai me proteger. O Heber não estava lá, estava só Jael. E entra, a Jael acomoda um lugarzinho para ele descansar, porque o homem estava ofegante, né, quase botando o coração para fora, de tanto correr. Ela dá leite para ele tomar, ele deita e descansa. E a mulher pega uma estaca e um martelo e crava a fronte dele. Gente, mulher tem medo de barata. Não? Quem aí já correu da barata? Tem homem também, né? Ele disse que tem homem também. E de rato, então, né? Agora, aquela estaca não era levezinha. Da onde a mulher tirou força para cravar a estaca na cabeça do homem e fazer aquela estaca entrar na terra. Nem que ele quisesse levantar, não tinha jeito. Ela recebeu essa coragem, né, que Débora recebeu e contagiou. A mulher corajosa, né, para destruir um inimigo de Israel. Não quero fazer comentário aqui de como era o relacionamento da Jael e Israel, mas Deus usou aquela mulher também para cumprir a palavra que Débora tinha dito. Você, né, não vai sozinho, eu vou com você, mas vai ser pela mão de uma mulher que Deus vai trazer a vitória para Israel. Mas olha a coragem dessa mulher e a força que ela recebeu de Deus para fazer o que ela fez. Ela arriscou a própria vida. Que aí se o Sísera acorda, né? Quando ela está assim, com aquela estaca e aquele martelo. Ela não pensou. Né? E é uma adoração que contagia. O cântico de Débora é um cântico de louvor e adoração a Deus. Ela conclama o povo, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Ela adora ao Senhor, destacando que ela foi vitoriosa, que a Jael foi vitoriosa. Não, ela agora enfatiza isso muito forte. Deus destruiu os inimigos. A nossa adoração precisa contagiar as pessoas, né, para que as pessoas reconheçam os feitos de Deus e adorem também ao Senhor. As nossas atitudes e decisões, elas sempre vão influenciar a vida das pessoas. Querendo ou não, não faço como eu estou fazendo, não olhe para mim. Não adianta você falar isso. Quanto mais você falar não olhe para mim, mais as pessoas vão olhar. Então, elas sempre vão influenciar.
E como que nós temos influenciado? Nós temos inspirado as pessoas, nós temos contagiado como? Pela nossa fé, nossa confiança em Deus. As pessoas são influenciadas pela nossa ousadia para pregar o Evangelho, para orar, para declarar a vitória. As pessoas, elas são influenciadas por nós. Quando nós temos sucesso naquilo que nós fazemos, nós damos a honra e a glória ao Senhor, nós precisamos contagiar. Nas quintas-feiras, geralmente, quando as pessoas vêm testemunhar, nós sempre dizemos assim, que o testemunho das pessoas, o que ele faz? Edifica a fé, ele edifica a fé, a nossa fé, glorifica a Deus e envergonha o diabo. Por isso nós temos que contar aquilo que o Senhor faz, porque nós estamos influenciando as pessoas, edificando a fé delas, nós estamos glorificando a Deus, e com certeza o diabo fica derrotado e envergonhado. Como cristãos, nós temos muitas lutas, muitas batalhas, e o nosso campo é aí as pessoas aí fora. Nós não temos que batalhar contra os irmãos da igreja. Como já disse, não são os irmãos, os nossos familiares, os nossos inimigos. O nosso inimigo é Satanás. E nós precisamos enfrentar essas batalhas com a mesma coragem que Débora nos inspira a enfrentar. Que nós possamos viver, então, esse propósito de Deus para a nossa vida. Todos nós fomos chamados. Todos nós somos capacitados por Deus quando nos colocamos à disposição. Não importa quem você é, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança, quando você se coloca à disposição